Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. E hoje o tema é bastante polémico, pois eu hoje vou contar a história de como é que surgiu o monopólio da indústria médica ou farmacêutica. Portanto, se és uma pessoa que te interessas por estes assuntos, que diz respeito à saúde de todos nós no mundo inteiro, fica atento até ao final do vídeo, pois eu vou falar da história, com alguns pormenores da história, como, de como é que surgiu a medicina que quase toda a gente usa hoje em dia. Ora, boa noite a todos os que chegaram, que eu não consegui ver todos, foi muito depressa. Olá, João Coelho, Lídia Pereira, olá, Lucília. Olá, Rosa, Augusto, Fátima Laranjeira, Célia Souza, Maria Santos, olá, Luís da Fonseca, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Fátima Laranjeira. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia fantástico, assim como o meu. Olá, Mandelita, Felipe. Olá, Madalena Pinto, olá, Célia Souza. Boa noite a todos, bem-vindos. E boa noite, Assunção Teixeira. Eu hoje vou falar de uma coisa que, para muitos de vocês, não vai encaixar bem este tipo de informação. Mas isto é história. Boa noite. Sora Lobo, Rosário Salles, Sérgio Caldeira, Sara Letra. Olá, Mário Mineiro, Ana Paula Nobre Pinheiro. Olá, Maria do Céu, boa noite, beijinhos. Fala Fernando, Maria Fátima Lourenço. Hoje o tema é mais história do que saúde, mas é a história da nossa medicina, aquela que a maior parte de nós usa, porque não conhece mais nenhuma. Mas o objetivo é pôr-vos a pensar, não é dizer que eu vou mostrar factos, vou contar os factos. Mas é mais para que vocês aprendam a pensar por vocês próprios. Tá? Opiniões de todo o tipo de coisas existem diversas em todas as áreas, nesta também. Isto é apenas dados históricos de como é que isto aconteceu, como é que chegámos ao ponto que estamos hoje, em termos de saúde. E é interessante porque é histórico, mas é triste por ser assim. Mas muitos de vós precisam de ouvir isto. Alguns de vocês têm noção que isto é assim. A maioria das pessoas nem sequer consegue ver que isto aconteceu, porque isto não está nos livros de história, mas está na história da medicina. Não está escrito, quer dizer, está escrito em alguns livros, mas são livros que normalmente ninguém lê. Aliás, as pessoas leem poucos livros. Olá, Ana Paula Pinheiro, Raquel Margarida, boa noite, Fátima Lourenço, Maria Couto, boa noite, Olá Assunção, Mário, Teresa Neves, Teresa Vieira, boa noite, a Rosa Maria, Sara Raquel, Joaquina Martins, olá Josimar, olá Luís Matos, olá Laura Barreto, olá Ana Rosete. Então vamos lá começar, senão o vídeo fica comprido demais. Aí as pessoas queixam-se que eu falo muito, que digo boa noite a toda a gente e que depois perdem a paciência para ver o vídeo. Então é assim, no final do século, se eu não me engano aqui nos números, no final do século XIX, foi quando começaram a aparecer algumas drogas, como a penicilina, etc. E houve duas pessoas, dois milionários nos Estados Unidos, que viram uma oportunidade de negócio. Eles já eram milionários, um deles era o Andrew Carnegie, milionário do aço, nos Estados Unidos, e o outro era o John Rockefeller, milionário do petróleo. Eles juntaram-se os dois e decidiram tomar conta
da indústria farmacêutica de químicos que estava a surgir naquela altura. E em 1912, curiosamente, o Congresso americano, o governo americano, deu à Associação Médica Americana controlo absoluto. Estranho. O direito exclusivo de quem se pode chamar a ele próprio de médico. E também definiram a descrição da formação médica. Portanto, um médico, para ser médico, tem que passar por uma série de formação académica. Tá? Foram eles que definiram isto. Nessa altura, todas as outras medicinas que existiram e que sempre existiram, baseada em ervas e plantas, foi tudo posto de lado. Mas também foram os quiropatas que existiam, os acupuntores, os naturopatas, os herbalistas, os homeopatas, etc. Todas estas medicinas foram colocadas de lado. Tá? O quiropata era chamado de médico, deixou de ser. O homeopata, a mesma coisa, deixou de ser. Os homeopatas, a mesma coisa, deixaram de ser. Todo este tipo de gente que trabalhava nestas áreas deixou de ser chamado de médico. Tá? O Congresso americano permitiu que a Associação Médica Americana fizesse isso. Obviamente, deverá haver aqui algumas coisas por trás, ou não. Toda a gente que não praticasse medicina com drogas eram colocados fora da medicina. Tá? Isto aconteceu. Nenhum de nós que aqui está a assistir provavelmente era nascido. A não ser que esteja aqui alguém com 100 e poucos anos. Tá? Nenhum de nós era nascido. E por isso é que nós não sabemos disto. Tá? Nós crescemos num monopólio médico que é tão completo que a maioria de nós nem sabe que ele existe. A única forma de que nós pensamos, ou que a maioria das pessoas pensa, é que esta é a única medicina que existe, que é ir ao hospital. E os médicos que lá estão, é a única medicina que existe. Isto é o que a maioria de nós pensa, sem dar por ela. Tá? Mas se nós pensarmos bem, a única medicina em que os seguros de saúde cobrem alguma coisa é esta das drogas. A medicina alopática. A única medicina onde se fazem estudos nas universidades é esta, a medicina alopática. A única publicidade que vocês veem na televisão de produtos para a saúde é desta medicina, não é de mais nenhuma. Vocês não veem na televisão publicidade de produtos naturais. De produtos naturais nos intervalos, na publicidade, não é? Vocês não veem, mas veem de remédios para a dor de cabeça e veem de outras coisas. Tá? Por que será que isso é assim? A única medicina é a única medicina que se faz em filmes. Tá? Alguém já viu algum filme em que o tema do filme fosse a naturopatia ou a homeopatia? Alguém já viu algum filme em que o tema fosse isso? Eu nunca vi nenhum. Mas é provável que até haja. Né? Eu nunca vi. Portanto, aquilo que nós pensamos, automaticamente, sem darmos por ela, é que esta é a única medicina, é a melhor medicina que existe, porque eles estão em todo lado. E isto é o que todos nós fomos educados. E achamos que é assim. E a única razão... além disso, esta medicina também, se vocês virem, o que é comparticipado pelo Estado em termos de medicina, além das consultas, que são comparticipadas, e remédios comparticipados. As drogas, os químicos, com participação de remédios naturais. Onde é que eles estão? Não há. Por que será? Pensem um bocadinho. A única razão que isto acontece
é porque são eles próprios que fazem a própria legislação. Tá? São eles que fazem as leis, juntamente com os governos. Eles é que criam as leis. Ou seja, perdão, eles têm o monopólio da medicina. Mas existem tantas outras medicinas, bem mais antigas, mas que deixaram de ser chamadas de medicinas, ou as pessoas, os próprios que eram médicos, chamados de médicos, deixaram de poder ser chamados de médicos. Na realidade, nós não temos um mercado livre de medicina. Tá? Em todas as nações, há mais de 100 anos, em todas as nações industrializadas, nós não temos um mercado livre na medicina. Tá? Isto é para vocês pensarem, porque isto é, a minha opinião, é real. A naturopatia, por exemplo, é uma medicina que é baseada e comprovada pela ciência. Eu vou repetir. A naturopatia é uma medicina comprovada pela ciência. No entanto, um naturopata não é um médico. Porque, em 1912, o Congresso americano, e depois espalha-se para os outros países todos, e a Associação Médica Americana, decidiram regular isto e, desta forma, acabaram com a maior parte das universidades de homeopatia que existiam, etc. No entanto, apesar da naturopatia ser comprovado e ser altamente eficaz como uma alternativa de drogas e até mesmo de cirurgias, que podem ser evitadas com coisas da natureza, não é considerado sequer, hoje em dia, um naturopata não é considerado um médico. Tá? Se levares um tiro no braço, se tiveres um osso partido, ou se tiveres uma artéria a sangrar, tu tens que ir a este tipo de médicos, porque eles foram treinados para isto e eles são bons nisto, os chamados médicos alopáticos. Tá? Eles foram treinados e são bons nisso. Agora, se tu tens uma doença crónica, uma doença psiquiátrica, déficit de atenção, depressão, e por aí fora, esta medicina falha redondamente, completamente. Digam-me uma pessoa que tenha uma doença crónica, ou uma doença psiquiátrica, ou déficit de atenção, ou depressão, digam-me qual é a pessoa que ficou curada a usar medicamentos. Digam-me uma. Uma. Eu passo a vida, os dias todos, a ouvir pessoas a dizerem que querem largar este tipo de drogas e que não conseguem. Principalmente os antidepressivos e as drogas psiquiátricas, por exemplo, e para as doenças crónicas que estamos sempre com dores, com problemas. No meu caso era falta de ar, dores, etc. Digam-me uma pessoa que tenha ficado curada com medicamentos. Olhem à vossa volta, vejam quem é que vocês conhecem que se curou com algum tipo de medicamento. Tá? Cada vez mais há doenças crónicas, cada vez mais há doenças raras, cada vez mais há todo o tipo de doenças. Esta medicina, onde todos nós vamos, se nós olharmos para os factos, será que estamos no sítio certo para cuidar da nossa saúde? Pensem vocês. Eu acho que nós precisamos de um método diferente. Deveríamos ter um mercado livre. Era bom que isso fosse assim, né? Se nós tivéssemos, vejam só, acompanhem o raciocínio. Se nós tivéssemos a nível mundial o mesmo número de naturopatas, quiropatas, acupuntores, homeopatas, como de número de médicos alopáticos, se nós tivéssemos o mesmo número e se todos eles tivessem acesso a seguros que pagam os cuidados médicos, e se todos eles tivessem com participação pelo Estado, em termos de remédios naturais, e só existem nos medicamentos químicos, certo? E se existissem os mesmos
privilégios nos hospitais, em termos dos médicos que podem lá trabalhar, e se todo o dinheiro investido em pesquisas fosse dividido em igual forma para todas estas profissões, aquilo que acontecia, em 5 anos, estes médicos alopáticos, vou-me referir a uma categoria própria, o chamado médico de família, onde nós vamos para ver o que é que temos, ficavam sem trabalho. Tá? Não sou eu, não sou eu que estou... Eu só tirei notas de um naturopata que estive a ouvir hoje, que é um dos médicos que eu costumo ouvir muitas vezes. E eu retirei isto, é ele que diz, e realmente ele tem razão naquilo que diz. Eu só fiz um resumo do que ele estava a dizer. Mas ele não é o único. Existe o Dr. Leia Ribeiro, muita gente conhece, é um médico que fala português do Brasil, é um médico que trabalhou na indústria farmacêutica, ele é o primeiro a dar a cara e a falar dos podres da indústria farmacêutica. É ele que diz, não sou eu apenas ouço e confio, tá? É ele que diz, aliás, a própria palavra diz, remédio vem do verbo remediar, não cura nada. As estatísticas mostram que todas as doenças crónicas continuam a aumentar. Mostrem-me uma pessoa que tenha ficado curada com algum tipo de medicamento, uma doença crónica. Mas eu consigo-vos mostrar algumas que deixaram... Eu sou um deles, eu sou um exemplo. Tenho uma doença crónica que vivo hoje em dia sem problema nenhum. Parece que não tenho a doença, é o que parece. Mas, supostamente, eu tenho. Para o resto da vida, foi como foi dito. Mas eu vivo sem sintoma nenhum, como se não tivesse nada. E é uma doença crónica. Bronquite asmática, rinite alérgica, sinusite. Isto são tudo doenças crónicas que eu sofri mais de 20 anos da minha vida. Sempre usei remédios para isso. Aliás, não saía de casa sem levar a minha bombinha para a falta de ar, para aliviar, que nem sempre funcionava. De vez em quando tinha que ir para o hospital, de vez em quando, muitas vezes, para o hospital levar máscaras de oxigênio. O próprio Dr. Leia Ribeiro é o primeiro a dizer que os remédios, quando um remédio é feito, eles só se preocupam com uma coisa. O remédio não pode matar ninguém a curto prazo. A longo prazo, ninguém consegue provar porque eles conseguem dar a volta à questão. A curto prazo é que não pode. Tá? Estava muito nas vistas. Então os remédios não podem matar a curto prazo, mas também não existe qualquer interesse em fazer remédios para curar. Porque isso não dá lucro. Porque se um doente curado nunca mais compra. E como qualquer indústria, não é só a farmacêutica, é qualquer indústria, o objetivo é o lucro. Neste caso, o objetivo é o lucro, mas não é a saúde. Isto é dito por um médico que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica. Tá? Está na internet para qualquer pessoa ver e está em português do Brasil. Ele também diz que todos os remédios têm efeitos secundários, o que é verdade. Penso que não é difícil de nós aceitarmos esta parte. Agora, existem estudos que mostram que as pessoas morrem muito mais depressa pelo uso de medicamentos do que propriamente pelas doenças. Temos o caso do cancro e das quimioterapias. Existem estudos que mostram isto. Mas também existem de outras doenças. Por exemplo, do diabetes tipo 2. Existem estudos que mostram que quem toma o comprimido para o diabetes que morre mais depressa do que quem não toma. Tá? Portanto, estas são algumas das informações que eu tirei para hoje. Para vos fazer pensar, cada um acredita naquilo que quer, não estou aqui para vos mudar a forma de pensar. Pensem por vocês, porque é que não há produtos naturais comparticipados pelo Estado ou pagos pelas companhias de seguro? Tá? Está mais que provado que ajuda a prevenir e a reverter as doenças. Porquê é que não há? Será? Será? Deixa-me aqui ver alguns comentários para terminarmos isto cedo hoje. Só aqui andar para a frente. Portanto, há aqui algumas pessoas que concordam.
Sinal que são pessoas que estão a acordar para a vida. Há aqui pessoas que concordam completamente verdade, dizem que é completamente verdade. Eu também acho que é. Mais uma pessoa que diz que é completamente verdade. Tudo por dinheiro e poder. Sim. E outros interesses chamados de teorias da conspiração que eu nem sequer vou falar, que isto choca muita gente. Um dia eu contarei essas coisas. É muito mais do que dinheiro e poder. Boa noite a quem chegou. Não leve mal. Minha prima diz que eu sou do mesmo top. A Karina diz que deixou os comprimidos e começou com um chazinho de camomila. É uma das opções. Camomila ajuda a relaxar. A Joaquina Martins diz: é assim mesmo, não se consegue deixar os antidepressivos e outros. É extremamente difícil, mas com boa nutrição isso é possível. Eu já o faço há 21 anos. Eu próprio larguei os meus, também já tomei antidepressivos, comprimidos para dormir, comprimidos para andar calmo. Parecia um zombie. Andei um ano na minha vida que parecia um zombie. E assim que parava com eles, tremia por todo lado, era extremamente. Era terrível. Não, só consegui mesmo com suplementos. Foi como eu consegui. E já foi há 21 anos atrás. Olá, Alex. Mais alguém que diz que é mesmo verdade. É sinal que vocês estão a começar a acordar para a realidade, que não é agradável, mas é verdade. Dizem que é verdade. Dizem os médicos que lá trabalharam, eles é que dizem. A gente só acredita se quiser. Eu não sei porque acredito. Não sei. Há qualquer coisa que faz sentido. A Karina diz que é por isso que ainda não saiu nenhum remédio para o cancro. Ainda não saiu nenhum remédio para o cancro. Mas existem dezenas de médicos que apareceram com curas para o cancro, que apareceram todos, mataram-se todos. História oficial, suicídio, acidentes, suicídio. Que estranho. Já agora vou contar uma história, já contei, mas vou contar outra vez para quem não me conhece. Eu quando comecei nesta área, da área natural, há 21 anos atrás, eu comecei a usar uns produtos de uma empresa e estive lá durante 10 anos com essa empresa, com esses produtos, e foi esses produtos que o meu corpo recuperou, tá? A minha saúde recuperou. Só que aquilo que acontecia era que as pessoas que tomavam aqueles suplementos, tal como eu deixei de precisar de remédios. E eu conheci milhares de pessoas que deixaram de tomar remédios com problemas bem mais graves que os meus. Tá? A dada altura, isso começou a ter um impacto muito grande na indústria farmacêutica, que começaram a ver, espera lá, o que é que se passa aqui. Curiosamente, aquilo que aconteceu, já agora para vocês ficarem a saber porque é que eu saí dessa empresa e porque é que já não confio nela, aquilo que aconteceu foi que o presidente da empresa, que era um homem fantástico, que eu tive o prazer de conhecer, que esteve cá em Portugal até uma vez, que era daquelas pessoas que queria o bem dos outros, certo dia apareceu morto. Demoraram uma semana para dizer a causa oficial da morte dele. E a causa oficial da morte dele é uma doença que, segundo os médicos com quem eu aprendo, ninguém morre dessa doença. Né? Logo a seguir, um mês ou dois depois, a empresa que era privada passou a ser pública na bolsa e os donos que compraram a maior fatia das ações, o dono maior da empresa são os mesmos da indústria farmacêutica. Coisa estranha. Será que vocês conseguem entender? Onde há fumo, é um ditado índio, onde há fumo, há fogo. Obviamente eu perdi a confiança nos produtos. Aliás, esses produtos começaram a ter alterações em termos de ingredientes. Alguns deles eu digo aqui que não se deve usar. Eu perdi a confiança e essa foi a razão de eu ter saído dessa empresa. E depois estive à procura de coisas que iam aparecendo que fosse tão bom como aquilo que eu tinha antes. Que aí é que foi a parte difícil. Tá?
que só consegui mais recentemente, porque foi isso que aconteceu. Será que há aqui alguma coisa estranha por trás? Pensem vocês. A Joaquina diz, por isso é que não são comparticipadas. Se fossem, seria muito bom para nós, mas não para a grande indústria, que diz a história que é um monopólio. Ou seja, eles nem sequer têm concorrência. Não deixam? Então eles fazem as leis, não é, Joaquina? Estou a ver que há aqui gente bem, estou aqui a ver que há gente bem informada, afinal não sou só eu. Partes de ter remédios estão eles. Verdade. Só há interesses. É verdade. A Célia Souza diz a cura para o cancro já existe. Não querem é curar por causa dos benefícios de lucro. Existem muitas curas diferentes até para o cancro. Está bem, Célia? Várias diferentes. E muitas que apareceram por médicos naturopatas, por exemplo. Muitas. Foram dezenas de médicos. Dezenas que apareceram, como eu costumo dizer, suicidados. Entendam como quiserem. Tá? Isto existe na internet. Aparecem... Os médicos tinham curas para o cancro, mas deram um tiro na cabeça. Olá, Carla. O Mário Mineiro diz: nota-se bem no vírus do HIV. O dinheiro ganho com a medicação é apenas um exemplo. Obrigado, Mário Mineiro. Por tu teres feito esse comentário, eu vou-te dizer uma coisa. O vírus do HIV foi feito nos anos 70 num laboratório. Foi feito de propósito para depois se vender a medicação. Primeiro cria-se um problema e depois vem-se com uma solução, tá? Dizem as teorias as teorias da conspiração que foi criado num laboratório. Eu, por acaso, quando andei na escola, fiz um trabalho sobre o HIV. E havia uma teoria que nós tínhamos apanhado isso por causa dos macacos, etc. Uma coisa assim do género. Mas isso foi criado em laboratório. Dizem as teorias da conspiração. Para ganhar dinheiro. Será? Não. Alguém quer assim. Alguém era capaz de nos fazer mal para ganhar dinheiro? Não. Não pode ser, para não. Eu acho que não. A Ana diz que concorda, que o dinheiro, só querem dinheiro no bolso. A medicina tornou-se um negócio, diz a assessora Lobo. Aliás, a proibição de cannabis só demonstra isso. Exatamente. A cannabis, obrigado, Sora. A cannabis é uma das ervas mais poderosas em termos de medicina. E agora que está a começar a ser legalizado, a indústria farmacêutica já está a apoderar disso. Tá? Também já está a acontecer. Porque está muita gente a mexer com isso e eles não querem perder o poder. Tá? Mas sim, eu já vi resultados com óleo de cannabis em tantas doenças. Cancros também. Mas uma das coisas que mais me impressionou que eu vi com o óleo de cannabis foi um equipe elétrico e puseram-lhe um bocadinho de óleo de cannabis nos pés e em 30 segundos os ataques epiléticos pararam. Eu já vi. Tá? Eles agora querem usar isso para fazer medicamentos. Em vez de usar a planta pura, o óleo da planta pura. É só retirar de lá aquela substância que dá uma moca, dizem, né? Mas a assessora, não querendo entrar numa conspiração, também se lê por aí que grande parte das doenças que temos são lançadas pelo mesmo negócio. Ó Sora, eu posso completar isso. E consigo, se a Sora souber um bocadinho de inglês, eu consigo lhe mostrar documentários sobre isso. Muito bem feitos. O problema das nossas doenças nem sequer começa por causa da comida. Isso é só o que vai agravar tudo. Começa com coisas que nós não precisamos logo à nascença, que se chamam vacinas. Quem me ensinou isto foi a pessoa que me treinou os meus primeiros 10 anos, que tinha trabalhado na indústria farmacêutica. E eu fiquei chocado quando ele me disse que ninguém precisava de vacinas. Fiquei assim de boca aberta a olhar para ele. E custou-me um bocado a encaixar isto. Tá? E há de haver aí alguns de vocês que neste momento estão a achar a mesma coisa.
Ah, não pode ser. As vacinas são precisas. E os medicamentos também. É normal. Eu também fui enganado, tal e qual como vocês. Maria do Rosário concorda perfeitamente porque se trata com naturopata, boa. E toma tudo natural, boa. Parabéns. E deixou os antidepressivos, parabéns, está aqui um bom exemplo. E um ansiolítico, está muito melhor, só é pena não ser comparticipado. Porque será? Ah, e há outra coisa. Os medicamentos nos últimos anos até baixaram de preço. Porque há cada vez mais gente a virar-se para as coisas naturais, que não são propriamente baratas, e as pessoas vão sempre atrás do mais barato. É tão fácil enganar as pessoas com o mais barato. E apareceram uns medicamentos genéricos, toda a gente pensou, ai que bom, vamos ter drogas mais baratas. Foi por uma razão. Está muita gente a passar-se para o lado das coisas naturais e a ficar boa, e então baixa-se o preço dos medicamentos, que é para não se perder clientes. Dizem as teorias da conspiração. A Elsa diz que tem bastantes problemas de saúde. Pois claro, temos todos. A maior parte das pessoas não tem dinheiro sequer a não ser para comprar medicamentos com participados e genéricos, que são mais baratos agora, né? Tal como eu acabei de dizer. Olá, Brígida. Olá, Maria Pinto. A Celeste não me ouve. A Ana Cristina, o que é que eu digo sobre os genéricos? É a mesma coisa que os outros. Não curam nada. Está bem, Ana Cristina? É a minha opinião. Eu sou muito radical e direto. Não há medicamento nenhum que cure nada. A não ser os antibióticos. Há alguns. E só se deve tomar se a gente estiver a morrer. Não é com uma dor de ouvidos nem com uma dor de garganta que se deve tomar antibióticos. Não sou eu que digo, é os médicos com quem eu aprendo. Está bem, Ana Cristina? Ninguém precisa desse tipo de remédios. Algumas drogas são importantes para salvar vidas. Não estou a dizer mal de tudo. É importante. A mim já me salvaram a vida. Com uma operação e tive que levar drogas para me salvarem a vida. Tá? Uma anestesia, por exemplo, tive que levar. E outras drogas depois para recuperar, né? Que metem diretamente no soro e tudo. Portanto, a minha opinião sobre os genéricos é que são iguais aos outros. Só são mais baratos. Ninguém precisa. Estão a mandar dinheiro à rua. Estão a piorar a vossa saúde. É a minha opinião. Eu tomei remédios durante mais de 20 anos. E hoje em dia não tomo nada. Vivo sem eles e tenho muito mais saúde. E pareço mais jovem, dizem as pessoas, que eu pareço 10 anos mais jovem. Dizem. A Maria do Céu diz que é interessante. Há muitos anos que diz isto a amigos. Também eu. Falo com tanta gente que acham que eu sou um louco. Mas felizmente, pouco a pouco, as pessoas começam a acordar. E é para isso mesmo que eu fiz este vídeo. Para vos fazer pensar. A Rosa diz que nunca leva a vacina da gripe. Foi uma das vacinas que me receitaram e que eu nunca levei. Felizmente. Ninguém precisa também. A Joaquina diz: nós sabemos, só que infelizmente não temos muita escolha. A canais seria bom para nós. Não consegui perceber, deve haver aí um erro de teclado. A Sora também acredita. A Adriana Ribeiro diz: aqui no Luxemburgo já legalizaram este ano para doentes crónicos oncológicos o cannabis medicinal, sim. Com o CBD, exatamente, só o CBD. Sem o THC. Sem o THC, que é aquela substância que dá aquela substância. Quando a gente fuma cannabis, dá aquela moca, como se diz. E com as crianças epiléticas, não é? Tomavam muitos medicamentos e mesmo assim tinham crises. E com o óleo de cannabis não tem. Eu vi isto, há muitos anos que eu vi isto, há muitos, que eu vi um vídeo, os pais que não sabiam o que é que haviam de fazer e recorreram ao mercado ilegal para comprar cannabis, o óleo de cannabis, puseram e filmaram a pôr o filho a ter um ataque epilético, puseram óleo de cannabis nos pés do filho, em 30 segundos a criança parou de ter ataques epiléticos. Eu vi. Tá? Xênia Luz e Omegas, não estou a perceber qual é a pergunta, está bem, Xênia? Omegas, não estamos a falar de Omegas hoje, Ômega 3, 6 e 9, será isso? Não sei, Xênia, se é isso que está a perguntar, mas
Sexta-feira é o dia das perguntas e respostas. Estes vídeos têm que durar no máximo 30 minutos. Já estou cada vez a conseguir mais perto, mas ainda não foi hoje. Já vai em 35 minutos. Portanto, se vocês acham que esta informação é importante, partilhem com as pessoas, em privado ou em público. Partilhem com elas. Metam os corações, que eu gosto de receber corações também. E eu amanhã volto para mais um tema, às 21 horas, para mais um tema sobre saúde natural, para que vocês possam tomar decisões mais acertadas no que toca à vossa saúde. Portanto, beijinhos e abraços a todos, bem-aja a todos, obrigado a todos pelos corações, pelas partilhas e vemos aqui amanhã, outra vez, às 21 horas. Tchau, tchau!